primeira série, tudo bem? Esse vídeo é sobre a atividade impressa 2, tá bom? Essa atividade impressa é sobre o conteúdo da aula da semana passada, então não tá difícil de fazer, tá bom? Primeiramente, tá? Colocar o nome, o número, a série, o telefone, por favor. Aqui tem a data de entrega, semana que vem. E eu vou falar como que faz a atividade, tá bom? Então, na pergunta 1 tem duas imagens, tá? Uma imagem antiga, não é foto, é imagem, né? Nessa época ainda não tinha foto. A outra imagem, né, já é uma imagem da atualidade, é uma foto. Ali elas mostram a mesma coisa, elas mostram indústrias, tá? Então você vai olhar a imagem e, olhando a imagem, vai formular a resposta. E a pergunta é a seguinte: qual a relação entre impacto socioambiental e revolução industrial? O que é impacto socioambiental? Tá? São problemas que atingem o ser humano e atingem a natureza, o meio ambiente. Tá? E geralmente eles estão ligados um no outro. Tá? Então, enchente, por exemplo, é um problema socioambiental, porque a enchente ela prejudica o meio ambiente, ela é consequência, né, do ser humano também poluir as águas, poluir a terra, e prejudica o ser humano, porque a enchente ela traz doenças, né, ela traz as doenças do rio, pessoas que caminham na água suja da enchente ficam doentes, a água entra na casa, destrói os móveis. Então, enchente é um exemplo de problema socioambiental, certo? E o que esses problemas socioambientais têm a ver com a Revolução Industrial? A pergunta é basicamente isso, tá? O que uma coisa tem a ver com a outra? Pensando pelo lado de que antes da Revolução Industrial não existia fábricas, né? Consequentemente, a poluição do ar era minúscula, né? Qual que é a diferença entre o ser humano viver na Terra e fazer fogueira, né, e queimar materiais, da poluição que a indústria faz no ar, né? A imagem já diz tudo, tá, gente? E também, depois da Revolução Industrial, que surgiu os carros. Então, exemplos da Revolução Industrial, o que o ser humano basicamente fazia era queimar madeira, né, carvão. Depois, e a fábrica, ela dá a possibilidade de você fazer numa quantidade maior, certo? Então, após o surgimento da Revolução Industrial, foi aonde surgiu as fábricas e, consequentemente, com fábricas, demonstrando aí como a imagem mostra pra gente, a poluição do ar. Isso é um exemplo, tá? Então, qual a relação entre impacto socioambiental e revolução industrial? Qual a relação? O que tem a ver uma coisa com a outra, tá? Tem a ver uma coisa com a outra? A evolução industrial tem a ver com o impacto socioambiental? Elas estão ligadas ou elas não têm nada a ver uma coisa com a outra, uma coisa, outra coisa, tá? Formulem a sua resposta, tá? A 2, ela é basicamente a mesma coisa, tá? A 2 eu deixei para vocês uma imagem da atualidade, tá bom? Aonde ali mostra ali uma comunidade e você precisa olhar a imagem, analisar a imagem para responder a pergunta, tá? Então, como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente tem que olhar a imagem, mas olhar ela nos detalhes, não é só olhar e passar o olho por cima que você já vai ter resposta. Não, você vai olhar ela bem olhado. Olhe o que tem no fundo da imagem, né? Olhe as casas da imagem, do que são feitas essas casas, né? Olhe a cor da água, apesar da imagem ser preto e branco para vocês, dá para perceber que é uma água escura, né? Olha aí na beira do rio, tem vegetação na beira do rio? Não. Por que será que não tem, né? Lá no fundo, dá para perceber que é cidade ou é zona rural, né? Essas casinhas aí, elas estão na cidade ou estão na zona rural, né? Essas casinhas aí são casas bem construídas ou são casas mais simples? Como que vocês acham que é a vida do ser humano que vive nessas casas aí? Será que eles têm esgoto? Será que eles têm água encanada, né? Será que eles têm coleta de lixo? Então, tudo isso,
uma imagem pode trazer para a sua cabeça e você pensando nela, tá? Então, fale para mim os problemas socioambientais que dá para ver na imagem, que você consegue ali ver com essa análise da imagem, tá? É tranquilo, tá, gente? Formulem a sua resposta, tá? Aí tem uma mensagem minha: eu não quero mais atividade entregue a lápis, gente. Para com isso, tá? As atividades são feitas à caneta, tá bom? Por que tem que ser a lápis? No caso da atividade online, é para facilitar a visão do professor. Facilitando a nossa visão, a gente corrige mais rápido e a gente consegue entender o que você escreveu, tá bom? Tem que ser a caneta. Já no caso da atividade impressa, é porque essa atividade é um documento, tá? A atividade impressa, ela tem esse nome, mas é como se ela fosse uma avaliação bimestral. Ela é a avaliação bimestral, tá? Então, você precisa entregar lá a caneta, porque documentos são todos feitos à caneta. Você não vai assinar um documento no cartório usando lápis, você assina a caneta. Então, precisa ser feito a caneta. Eu já deixei aí bem especificado aí na folha. Se vier a lápis, eu vou desconsiderar a atividade. Então, eu estou avisando agora no vídeo, estou avisando em aula, estou avisando na própria atividade. Se vier lápis, eu nem vou ler, tá bom? Ah, mas dá preguiça, mas não sei o quê. Você que sabe. Se você quiser ter preguiça e perder a atividade, o problema é seu, tá? Se você quiser ter a consideração de passar a caneta pelo menos por cima, você que sabe, tá bom? Então, tá explicado, tá pedido, tá escrito. Não quero atividade entregue aqui na escola lápis. Deu para entender? Tá? Então, a atividade é isso, tá? Rapidinho mesmo. Ela foi lançada essa semana, mas ela é referente ao conteúdo da semana passada. Então, quem assistiu a aula online na semana passada, na sexta-feira passada, quem assistiu o vídeo, né, da aula, quem leu o slide da aula, vai conseguir fazer. Se você não fez isso ainda, então faça. Vá no YouTube, né, vá no grupo, pegue o link do vídeo que eu expliquei para você conseguir fazer, tá bom? E não se esqueçam de colocar o nome e a série, tá? No caso da série turismo, coloque, gente, a turismo. Primeiro a turismo. E do regular, coloca primeiro a regular, tá? Você pode pôr também novo ensino médio. Mas especifica uma coisa da outra, tá bom? Então é tranquilo. Qualquer coisa a gente está no WhatsApp. Essa é a última atividade. Depois dela, agora, não vai ter mais nada. Porém, tem as outras atividades no Google Sala de Aula que estão abertas ainda para serem feitas, tá? Atividade impressa e também atividade online, atividade no Google Sala de Aula. Procurem o professor, manda um WhatsApp se você tiver dúvida. Ah, eu tenho dúvida de como entrar no Google Sala de Aula. Primeiramente, nos vídeos das aulas, eu também explico, além de como fazer atividade, como que faz atividade no Google Sala de Aula. Então, quem assistiu um vídeo ali com certeza vai saber como é que faz, tá bom? Mas se você mesmo assim viu o vídeo, não conseguiu fazer, manda um WhatsApp para mim, para eu poder te explicar, tá bom? Então, hoje é isso. Vou parar o vídeo aqui.